Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 39. É um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio eu fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Até aqui. Que salmo! Eu não lembrava desse Salmo 39. Uma tremenda verdade. Nós somos vento. Vaidade aqui está muito ligada ao vento. A fragilidade do homem, a vã existência. Entendeu? Então, realmente, nós somos pessoas frágeis, as coisas acontecem, realmente a gente é como o vento e a gente sabe sequer se vai acordar amanhã. Então, assim, é uma coisa que a gente, quando a gente vê nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus aumenta. Amém? Então, vamos à exposição da palavra, livro do Gênesis, capítulo 19. Um dos capítulos chave da Bíblia, dos capítulos de ouro. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, que nós possamos, Senhor, estar aprendendo de Ti nessa noite. Que o Senhor venha com o Teu poder, edificando a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? E a epopeia continua. No livro do Gênesis, no capítulo anterior, Abraão recebeu a visita de Deus e dois anjos. E após Abraão ter uma refeição com Deus e com esses dois anjos, que eles estavam em forma humana, Deus ele promete que Sara ia conceber, e fala que dali a um ano ele visitaria Abraão com o filho. E aí os dois anjos que estavam na companhia de Deus vão na direção de Sodoma e Gomorra. E Deus fica com Abraão.
E aí Deus fala para Abraão que ele iria visitar os pecados de Sodoma para juízo. Aí Abraão faz a intercessão, se tiver 50 justos eu não destruía, 45, 30, 20, 10. E Deus fala, se tiver 10 justos eu não vou destruir. Só que Abraão parou nos 10. Não se sabe por que ele não continuou. E aí Deus desaparece e a história continua com esses 2 anjos em forma humana, chegando a Sodoma e Gomorra. Quem é que estava na porta de Sodoma e Gomorra? Na verdade, Sodoma. Ló. E o fato de Ló estar na porta é muito importante porque quem se assentava na porta das cidades? Os anciãos e os juízes. Isso mostra que Ló, quando saiu da companhia de Abraão, ele se tornou uma figura proeminente em Sodoma e Gomorra. Tanto é que, mesmo sendo jovem, em relação aos anciãos, ele já tinha um reconhecimento naquela sociedade. Tanto é que, versículos à frente, ele é acusado de já querer ser juiz entre eles. Então eu tenho que entender aqui que Ló, ele assumiu uma postura de um ancião, de um juiz, de uma pessoa da alta, uma pessoa de importância na sociedade de Sodoma. E como era costume, ele recebeu os 2 anjos assim que eles chegaram. E aí o texto continua, versículo 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Até aqui. Olha que interessante. Na verdade, aqui, a informação de que Ló era um tipo de ancião e um juiz tem tudo a ver com o que vai acontecer nos próximos 10 versículos. O que Ló está fazendo aqui? Ló está trazendo um tipo de proteção judicial sobre os anjos. Ao receber os anjos da sua casa, Ló coloca os 2 anjos sob proteção dele. Ele é um juiz, ele é um ancião. Ele tem a hospitalidade ensinada da mesma maneira que seu tio Abraão mostra a mesma hospitalidade. Mas o que acontece? É notório na literatura judaica que os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente pecadores. E que as noites na cidade de Sodoma e Gomorra eram noites de arromba. No linguajar de hoje, era uma rave constante. E os fatos que vão acontecer daqui para frente, eles vão mostrar e vão explicar no que esse cuidado de Ló, como juiz, como ancião, leva a Ló a fazer na proteção desses anjos. Então, quando você olha a figura de Ló aqui, você tem que enxergar não somente a hospitalidade, mas você tem que enxergar que ele colocou os anjos debaixo da sua proteção. Porque ele sabia que à noite boa coisa não rolava. E os temores dele se concretizaram. Aí o texto continua, versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Olha o que acontece, gente, isso aqui é importante. Vinham homens à noite de todas as idades e de todos os bairros da cidade.
O que mostra, pelos fatos que vão acontecer, que a maldade de Sodoma e Gomorra, porque Gomorra é tratada da mesma maneira, era generalizada em toda a sociedade e toda a faixa etária. Numa sociedade onde os mais velhos se corrompem, e numa sociedade onde as mulheres se corrompem, a vaca foi pro brejo há muito tempo. Uma sociedade que não tem os velhos para segurar a onda, para ser líder, para ser um político, para ser um profissional experiente, para ser um conselheiro sábio. As mulheres de guardar aquela benevolência, aquele socorro que é tão particular às mulheres. Essa sociedade foi para a cucuia. Então o próprio desenrolar do texto aqui vai nos mostrando a seriedade da situação de Sodoma e Gomorra. E aí o texto continua, versículo 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos, que não vos façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado, a proteção. E aqui entra um texto de difícil interpretação para os dias de hoje. Primeiro, Ló correu risco de vida indo lá fora. Ele simplesmente podia ser espancado até a morte. E o que os caras vão fazer mostra que eles iam fazer isso mesmo com ele. Segundo, nós não podemos, numa cultura ocidental do século 21, querer entender, segundo os nossos parâmetros, o que Ló está fazendo aqui. Naquela cultura, a honra da família e a honra de cuidar da vida de pessoas que estavam debaixo do seu cuidado era superior ao fato dos homens terem relações sexuais com as mulheres. Então eu tenho que entender que isso é um caso da época. Na verdade, aqui é o seguinte: as 2 filhas de Ló, que depois mais à frente a gente vai ver que de virgem elas não tinham nada, elas eram como se elas fossem para um sacrifício heróico para que a honra da família fosse preservada. É difícil entender para o ocidental do século XXI, mas a Bíblia que nós lemos diz o seguinte: o justo Ló. E ele fez isso, só que veja que interessante, Deus não autorizou que isso acontecesse. Porque olha como o texto vai se desenrolar. Versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Eles, porém, disseram: sai daqui. Amém. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam suas mãos, e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Até aqui, veja que interessante. Os temores de Ló se confirmaram.
Os homens foram para cima dele. Conta a tradição judaica, e se eu não me engano, Flávio Joséfo também fala disso, que nas cidades de Sodoma e Gomorra os homens colocavam leitos no meio da rua e abusavam sexualmente de outros homens diante de todo mundo. E se orgulhavam disso, e se ufanavam disso. Era uma cultura extremamente corrompida. E aqui o que acontece mostra que, inclusive, eles tinham inveja e tinham bronca de Ló. Por quê? Porque a gente sabe que o comportamento de quem teme a Deus incomoda os ímpios. E mais hora menos hora, assim que o ímpio puder dar uma cotovelada ou tirar uma lasca, ele vai tirar. Aí os anjos pegam, colocam Ló para dentro e ferem de cegueira. E é um tipo de cegueira curioso, que eles não encontravam a porta. Parece que eles ficaram procurando uma maneira de entrar na casa e não conseguiram. O que livrou a vida de Ló e da sua família. Que eles não iam se bastar só em Ló. E o mais interessante é o seguinte, eles se cansaram e se evadiram do lugar. Desistiram. Resolveu. Deus colocou a mão miraculosamente, através do ministério dos anjos. E aí o texto continua, versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. O fato aqui é curioso. Os anjos dão oportunidade de salvar, de livrar os genros. Só que os genros não quiseram. Quando a pessoa não tem a ação da graça de Deus, não adianta. Você pode propor um pote de ouro, não vai funcionar, não vai dar certo. E eles foram por um caminho de destruição. Por quê? Porque eles acharam que o sogro deles estava zombando. O que mostra que eles estavam a quilômetros de distância do Deus vivo. O texto mais à frente vai nos mostrar a corrupção moral da família de Ló. Não pensa que você vai se misturar com ímpios e que aquilo não vai dar consequência. Eu não posso virar um ET, mas eu tenho que entender que as más conversações corrompem os bons costumes, como diz Provérbios. E nós vamos ver na continuação do texto que a família de Ló tecnicamente foi destruída. E o fato principal dela ter sido destruída foi habitar em Sodoma e Gomorra, numa sociedade corrompida. Sociedade da qual Ló era proeminente. Era um juiz e ancião. Figura importante. E todos os atrativos desse envolvimento com uma sociedade corrompida trouxeram consequências. É muito sério. E aí o texto continua. Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Olha que interessante.
Olha como Ló e sua família estavam apegados à vida de Sodoma e Gomorra. Deus manda anjos, Ló teve certeza que havia um poder sobrenatural neles, porque eles feriram de cegueira e livraram Ló. Deus sabia que Ló sabia que Deus ia agir, só que Ló estava enrolando, estava se demorando, sabe, demorando de propósito? Foi fazer a barba, foi cortar a unha, foi arrumar o cabelo, foi fazer uma mala, até que os anjos pegaram os 4 pelo braço e puseram fora. Isso mostra que os anjos tiveram que intervir, porque os 4 não queriam se mexer. E por que fizeram isso? Por causa da misericórdia de Deus. Porque o que vai acontecer mais na frente vai mostrar o seguinte: o justo ali era Ló. O resto estava de carona. E o texto continua. Veja que interessante. Versículo 17. E aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe esse mal que eu morra. O que Ló está falando aqui? Que ele não seria capaz de chegar no monte antes da cidade ser destruída. Então existe uma série de suposições aqui. Eu quero crer que realmente Ló enxergou um problema de uma dificuldade física de chegar até o monte a tempo. Porque a narrativa bíblica fala isso. Mas o que vem à frente desperta a curiosidade de alguns teólogos. E olha que interessante. Veja o que acontece. Versículo 20, Ló falando: eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também esse negócio, para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Zoar era chamado antigamente de Belá. E era uma cidade muito pequena. O que desperta a curiosidade dos teólogos aqui? Alguns dizem que Ló era tão apegado à vida urbana que não queria voltar para a vida rural dos montes. Então ele iria tentar provavelmente um recomeço em Zoar. Eu aqui não digo nem que sim nem que não. Posso dizer que é uma proposição razoável. Mas dentro da minha característica de interpretar a Bíblia, eu vou ficar aqui com uma opinião pessoal de que realmente havia uma limitação física de chegar até o monte. E Ló optou por aquela cidade que estava perto, porque até o texto diz isso. Mas é bem plausível que isso tenha acontecido. Não é nenhuma heresia, nenhuma coisa errada. Amém? Amém. E aí vamos seguir, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló, vamos fazer uma pausa aqui, no 25. O que acontece? No texto da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, eu descubro que o vale de Sodoma e Gomorra era recheado de poços de betume. Inclusive, na sua fuga,
o rei de Sodoma cai num poço de betume daquele. Então tente entender, betume é óleo grosso, petróleo grosso. Deus faz chover fogo do céu. Quando você ouve a palavra enxofre aqui, não pense em enxofre da mesma base que a gente sente. Essa palavra aqui no original é muito mais ampla, é alguma substância química que produzia um fogo muito grande. Agora você imagina fogo batendo em poços de betume. O tipo de cataclisma que houve sobre Sodoma e Gomorra. Deus varreu, com raiz e tudo. Morreu todo mundo. E olha o que acontece aqui, versículo 26, aqui é curioso. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Veja que interessante, os anjos tinham falado aqui, não olhe para trás. E aqui entra uma coisa muito interessante. No local onde eu fui salvo, o meu primeiro pastor ensinou o seguinte, que a mulher de Ló olhou para trás porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. O coração dela estava na vida social de Sodoma e Gomorra. O coração dela estava na boa casa que ela tinha, na posição social do marido, em todas essas coisas. E na época eu achei bem interessante. Mas eu não via isso no texto. Isso era um entendimento secundário. Até que nos estudos dessa palavra, eu vi pastores, os quais são fonte em nossa vida, dando a mesma interpretação. O que eu posso dizer aqui? O texto não garante isso. Ela pode até ter olhado para trás por curiosidade. Então o que eu tenho que interpretar aqui primeiro? O fato dela olhar para trás foi uma desobediência. Essa desobediência trouxe um juízo terrível. Ela se transformou provavelmente num pilar de sal, que é um tipo de construção geológica muito comum na região do Vale de Sodoma e Gomorra. É muito comum você ver pilares lá. Inclusive tem uma pedra visitada turisticamente que dizem que é a mulher de Ló. Lógico que eles iam ter. Entendeu? Então assim, na minha interpretação, eu entendo que ela desobedeceu e teve um juízo terrível. Mas pode ser, olha o que eu estou falando, pode ser que esses intérpretes tenham razão e que ela tinha o coração nas coisas da cidade de Sodoma e Gomorra. Então é algo que, no mínimo, eu tenho que pensar, porque eu tenho passagens da Bíblia, por exemplo, em 1 João, que fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então eu posso até extrair um princípio, mas entenda, a minha interpretação da passagem é: a desobediência da mulher de Ló teve um juízo terrível. Ponto final. O resto é especulação, o resto é inferência, que a gente respeita, a gente comenta, é plausível, mas é por sua conta e risco. Amém? Amém. E aí vamos seguir. Versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Veja que interessante, Deus aqui confirma que foi a intercessão de Abraão que salvou Ló, e a misericórdia de Deus. Agora é lógico, nós temos que entender um grande princípio de oração aqui. Deus tem compromisso de atender às orações que estão de acordo com sua vontade. Deus não é obrigado
a atender orações que não estão de acordo com a sua vontade. Vírgula. Conhecendo a doutrina de orações da Bíblia, nós entendemos o quê? Quem colocou aquele peso de oração no coração de Abraão foi Deus. E Deus foi glorificado, a fé de Abraão foi fortalecida na resposta da oração, livrando Ló. E é lógico, como a Bíblia chama o justo Ló, era decreto de Deus livrar Ló. Só que Deus, na sua longanimidade, na sua bondade, Ele faz coisas que muitas vezes Ele não precisava fazer, Ele simplesmente ia lá e tirava Ló. Mas para que o seu nome fosse glorificado e a fé de Abraão fosse fortalecida, mostrando, olha Abraão, eu tenho aliança contigo, eu não te ocultei e ainda atendi o seu pedido. Livrei o teu sobrinho. Então quem foi abençoado com isso foi Ló e foi Abraão. A confiança de Deus em Abraão, a fé de Deus em Abraão, a fé de Abraão em Deus e a aliança de Deus com Abraão, ela ficou mais forte. Isso me traz o quê? A seguinte aplicação. Que eu tenho que compreender que quando eu oro, o único compromisso de Deus comigo é o cumprimento da vontade dEle. Ele pode, na sua benevolência, Ele pode, na sua bondade, Ele pode, na sua misericórdia, atender qualquer oração que não seja contrária à sua palavra. Mas entenda, Deus é que determina tudo que vai acontecer. Por exemplo, nós oramos sempre pedindo para Deus guardar fisicamente a igreja, aquelas orações diárias, aquela que eu chamo de oração arroz com feijão. A gente sempre ora, Senhor, vem protegendo a igreja, vem guiando, tal. Oração bem básica. Só que veja, um fica doente, outro teve uma cirurgia, outro teve um problema com o carro, outro teve não sei o quê. É a vida. Os problemas vêm, mas em tudo o Senhor tem nos feito triunfar. Principalmente que nós temos salvação. Isso é uma coisa muito importante. A gente só pela salvação e a vida eterna deveria se alegrar. Só que para ter uma cerejinha do bolo, Deus ainda atende orações conforme a sua vontade e o seu decreto. Então estou te falando isso o seguinte, vem um peso de oração, ore. Não tenha medo de orar e ore com a confiança de que se aquilo que você está orando é um decreto de Deus, é 100% de resposta. E ore com consolo, que se a sua oração não foi respondida, é porque a vontade de um Deus bom, longânimo, e que cuida dos seus filhos, não era aquela. E aceite humildemente a vontade de Deus, porque quando você ora, tem 3 respostas. Sim, conforme a vontade de Deus, não, porque não é vontade de Deus, ou espera. E acabou. Isso te dá tranquilidade, você faz uma oração. Que nem já aconteceu, já vi pastor falando, pô, acabei de orar com a pessoa, saí do hospital, morreu. Mas eu fui sincero, eu fui com compromisso, eu fui com expectativa que ele ia ser salvo. Deus não salvou. Morreu. Mas aí é que tem esse consolo. Bom, se morreu, é porque foi assim que Deus determinou. A Ele seja a honra, glória e o domínio. Tranquiliza. Desencana. Confia em Deus. Quem crê, confia. Você não precisa entender tudo. Até hoje, eu não entendi muito bem o que aconteceu com o meu olho. Mas eu tenho visto a mão de Deus guiando. Por exemplo, já descobri uma enfermidade, que é uma degeneração macular ligada à idade. E que eu tenho que tomar vitaminas para deter esse processo. Pô, já estou me cuidando. Já tomei a primeira vitamina hoje.
Quem dera todas as enfermidades do mundo um comprimido resolvesse. A gente estava feliz da vida, estava no paraíso, nesse mundo corrompido pelo pecado, num corpo que está se deteriorando por causa do pecado. Então é muito importante quando eu orar com essa confiança. Eu oro com fé. Se for a vontade do meu Deus, Ele vai atender. E oro consolado, se não acontecer, porque não foi o melhor para mim. Isso é uma teologia saudável de oração. Amém? Amém. E sem ficar chiando, sem ficar chorando as pitangas. Deus é bom. Mas o fato de eu ser filho de um Deus bom não me livra que coisas ruins aconteçam. É a história bíblica. Amém? Vamos seguir então, versículo 30. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Olha que interessante. Alguma coisa deu errado para Ló não querer habitar em Zoar. Nos parece que a mesma qualidade de problema que tinha em Sodoma e Gomorra tinha em Zoar. Só que num nível tal que Ló não quis habitar lá. E ele e suas filhas saíram de Zoar. Imagina o problema da cidade, eles temeram. Pô, mas o camarada viveu em Sodoma. Em que os caras punham leitos no meio da rua para mostrar publicamente o abuso sexual cometido contra outros homens, que não eram mulheres. As orgias eram feitas à luz do dia. E o camarada chega em Zoar e teme morar lá. Algo de muito errado havia em Zoar. E aí o que acontece? Versículo 31. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. O que eles estão falando aqui? Olha que interessante. Eles estão falando, homem que entra a nós é o seguinte, é relação sexual. Só que veja que interessante. Abraão, tio de Ló, via Sodoma e Gomorra de longe. Isso nos entende que ele também via Zoar. Que Ló conseguiu chegar a pé antes do sol nascer. Assim que o sol despontou, ele chegou. Então a cidade era perto. Então isso que as moças estão falando não é verdade. E veja que interessante a atitude de Ló. Eu pergunto, se Ló tivesse pegado suas 2 filhas e procurado seu tio Abraão, o que Abraão ia fazer? Ia cuidar de Ló. E eu pergunto, os da casa de Abraão eram circuncidados? Sim. Eram homens do mesmo costume? Sim, porque estavam debaixo do costume de Abraão. Então isso aqui não é uma verdade. Havia aqui uma corrupção de entendimento. As coisas ocorreram de um jeito que você vê que nem Ló age direito. E nem suas filhas agem direito. Porque o que mais tinha era a condição de elas casarem com alguém até proeminente do grupo de Abraão, seu tio. Normal. Então existe algo muito errado aqui com essas 2 moças e algo muito errado com a atitude de Ló. Nós temos que entender que o fato de alguém ser justo, porque ele é justificado por Deus, não evita que ele cometa erros, e até erros graves, como por exemplo, o adultério e o homicídio cometido por Davi contra Urias, o Eteu. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi. Quando a Bíblia fala, ele é um homem segundo o meu coração, não que o coração de Davi era bom em relação a Deus. É que Deus está dizendo, eu escolhi a Davi. Que às vezes a turma troca isso. Nossa, como Davi era bom. Não. O próprio salmista fala, Davi fala de si mesmo. Com muita consciência. Então havia algo muito errado aqui, porque olha o que vai acontecer. Versículo 32.
Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Aqui, Ló foi vítima. Aí você fala, mas Ló se embriagou. Mas isso elas deram mais vinho. Resolveram fazer uma... Veja, essas duas mulheres aqui, ardilosas. Aí você pergunta, foi pecado naquela época isso? Não. Porque não havia lei. A lei ia vir 400 anos depois. Lembra que Romanos ensina que a lei nos mostra o pecado? Porém, a gente sabe que não era hábito daquelas culturas fazer isso, mas nós temos que lembrar o seguinte: Sara era meia-irmã de Abraão. A região da família, o grupo da família de Abraão, eles tinham uma prática de casamentos consanguíneos. É chamado de, já vou lembrar o termo, ligado com família. Já vou lembrar, tem um termo técnico para isso, que o Branconato ensina. Então o que acontece? Provavelmente toda essa cultura de família interferiu nas mulheres. Outro detalhe, a vida corrompida de Sodoma e Gomorra. Então isso aqui mostra que a mulher de Ló era rebelde, virou estátua de sal, e que as filhas eram malucas, ardilosas, que embriagaram o pai, deitaram com o pai. Mas veja que interessante. Quem é que pode determinar e decretar uma concepção de uma criança? Quem é o autor da vida? Deus! Olha que interessante. Versículo 36. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Curiosamente, Deus abençoa aquele relacionamento incestuoso com dois filhos. Aí você vai falar, não entendi. Eu vou responder, eu também não. Porque se eu sou Deus, e graças a Deus eu não sou Deus, eu ia fazer, olha, elas podiam embriagar Ló toda noite, enfiar Ló dentro de um poço de vinho, não ia conceber. E Ló fez, e Deus fez com que as duas filhas concebessem. Aí é lógico, pode surgir uma conjectura, que elas conheciam o ciclo menstrual, que podiam tentar determinar um tempo mais fértil, tudo isso poderia ter. Mas eu acho muito difícil você conhecer naquela época ciclo menstrual, ok, saber que as regras vêm normalmente uma vez a cada 28 dias, normal. Mas você saber de período fértil naquela época, sem conhecer exatamente a ovulação, sem conhecer essas coisas, eu acho muito difícil elas premeditarem. Mas mesmo elas premeditando, quem é o autor da vida é Deus. E Deus decreta que duas nações vão surgir aqui, Moabe e Amon. Só que veja que curioso,
dois dos piores inimigos de Israel. Para vocês terem uma ideia, o rei de Moabe, quando Moisés, saindo do Êxodo, quis atravessar pela estrada e falou, olha, se a gente precisar consumir alguma coisa, nós vamos pagar. O que o rei de Moabe falou? Olha, não entra, que se entrar eu vou para cima de vocês. Aí Deus falou o quê? Faz a volta, porque eles são teus parentes, são descendentes de Ló. Não faze guerra contra eles. E coisas terríveis. Se eu não me engano, um dos reis de Amon ou de Moabe, Davi enviou mensageiros, ele achou que era espião, acho que é de Amon. Cortou a barba no meio, mandou os mensageiros pelado embora. Se eu não me engano, teve um rei moabita que ele estava numa guerra contra Israel. Ele estava perdendo a guerra, ele sacrificou o filho em cima do muro. Sacrifício humano. Se eu não me engano, foi o rei de Moabe. E isso escandalizou os israelitas na época de uma forma tal que eles viraram as costas e foram embora. Falaram, não, isso aí não, chega. Então é curioso, misteriosos são os caminhos de Deus. Em cima de uma coisa incestuosa, Deus decreta, na sua soberania, que duas nações iam sair daquilo. Nações, inclusive, que derrotaram gigantes. Para eles poderem se estabelecer nas terras deles, eles tiveram que derrotar gigantes. Se eu não me engano, a capital de Moab era Ar. E em Ar moravam filhos de gigantes. E quem é que capacitou Moab e Amon a derrotar os gigantes? Deus. Quem deu a terra para Moab e Amon? Anos antes de Israel ter sua terra, Moab e Amon já tinham terra. São conjecturas curiosas. E Deus não destituiu eles da terra. Quando Josué veio na campanha militar, que tomou a Cisjordânia e a Transjordânia, eles não tiraram Moab e Amon do lugar. Moisés não tocou num fio. Então é curioso. Curioso por quê? Porque as filhas de Ló agiram segundo a sua vontade, segundo sua natureza pecaminosa. Mas Deus, na sua maestria, determinou que de todo aquele pecado e de toda aquela vontade corrompida daquelas moças, viessem duas grandes nações, que inclusive, por determinação de Deus, seriam inimigos históricos de Israel. Amém? Amém. E o que eu aprendo aqui? Quanto tempo tem de palavra? 50. 50. Então dá para fazer algumas aplicações. O que eu aprendo aqui? Além do que eu já falei. Aparentemente, quando Ló se separou de Abraão, tudo parecia que ia correr bem. Se vocês lembrarem da pregação dessa época, eu falei, ó, Ló olhou, viu que a campina era farta, viu que a campina era fértil, Ló tinha muito gado, falou, vou me mandar para Sodoma. E aí foi o primeiro erro de Ló, porque ele podia ficar vagando na campina, como nômade. Seu tio Abraão ficava nos montes, uma região muito mais... Quanto mais você sobe, menos vegetação tem. Quanto mais você desce, mais fértil é o vale. Quem é aqui do interior sabe, as melhores pastagens estão nos vales. Morro alto não presta para plantar nada, porque é muito inclinado, é muito difícil. Vem a chuva, varre tudo. Embora naquela região não chovesse tanto, chovia, porque era necessário para manter os rios. Então a gente percebe Ló, quando se separou de Abraão, cometeu seu primeiro erro. Segundo erro, Ló se deixou guiar pelos olhos.
Abraão se deixou guiar pelo propósito de Deus. Ló desaparece. Levou o galardão de ser chamado por Deus do justo Ló. E olha, só que morreu viúvo. Nós não sabemos qual foi a reação dele quando acordou e viu as filhas grávidas. Nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas não deve ter sido fácil a conversa. Vocês estão grávidas de quem? Elas iam ter que contar. Senão ia criar um problema com o pai. Aquela sociedade não era fácil. Imagino que ele tenha ficado extremamente decepcionado, porque se ele era o justo Ló. E tudo por quê? Porque ele andou por aquilo que ele via. Ele olhou para a campina, achou que tudo bem. E ele achou que ele ia se aproximar de uma sociedade corrompida, ia se relacionar dentro daquela sociedade e ia correr tudo bem. Só que o que acontece? Deus determinou que ia destruir tudo. E essa aqui talvez é a maior aplicação sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro, gente, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Já falei para vocês semana passada, a França aprovou aborto até antes do parto. 1 minuto antes do parto pode abortar. Nova York apoiou a mesma coisa. Vivemos uma geração ímpia. A gente vê que o mundo, em época de pandemia, é uma roubalheira. Não vou entrar aqui em detalhes, mas o roubo, a transferência de renda, os interesses pessoais. É só você ver as últimas informações que estão ventilando, não precisa ser bobo. E gente morrendo. Então eu tenho que entender o seguinte, o juízo vai vir. Vai chegar um momento, Deus vai julgar. Não passa em branco. E você, que é alguém que teme a Deus, não pensa que você vai se relacionar de maneira errada contra esse mundo, com esse mundo, não contra, com esse mundo. E a corrupção do mundo não vai entrar na sua vida e na sua casa e nos seus descendentes. Porque está cheio de crente que frequenta a igreja, mas os filhos são levados a uma vida mundana. Está cheio de crente que frequenta a igreja, mas tem os olhos no mundo. Tem uma escala de valores onde tudo é o mundo. O importante é o carro, o importante é o trabalho, o importante é o conforto da casa, o importante é a boa escola do filho. Irmão, você está criando um excelente ateu. Um ateu muito competente. Um incrédulo, classe A. Que vai encher o colchão da casa de dinheiro. Mas a hora que ele partir, vai diretamente para o inferno. Então eu tenho que entender que eu preciso ter uma base correta com o meu relacionamento do mundo. Veja, a mulher de Ló é maluca, estava enrolando para ir embora. E na volta do caminho desobedece a Deus, a cara dura, virou estátua de sal. As filhas. Não era só o Ló achava que elas eram virgens. Entendeu? Um enganado. Como pastor, gente, aqui entra uma outra coisa, ó, mais uma aplicação que eu estou vendo agora. A gente, como pastor, conversa com muita gente. Infelizmente, alguns irmãos são inocentes demais em relação aos seus filhos. Eu lembro uma vez que nós conversando com minha irmã e ela falava de um filho do irmão dela. Ela comentou, não, menino bonitinho, bacaninha, só anda arrumadinho. Só que os outros meninos da vila não gostam dele. Então quando ele vem aqui, ele tem que tomar cuidado, porque ele é tão bonzinho, tão queridinho. Passados uns 3 anos, eu fui conhecer o bonzinho e queridinho. O pai dele me falou que ele só faltava enfiar cocaína na orelha com maionese. Aquele bonitinho, queridinho, que a irmã pensava que era um tremendo de um cheirador de cocaína, safado. Só andava embalado e todo o dinheiro que tinha para ele ia para a noite.
que eu estou querendo dizer? Não pense que seus filhos são santos. Não espere, não seja bobo. Aquela coisinha mais linda, coisinha mais fofa, vai mentir na sua cara. Aquela coisinha mais linda, coisinha mais fofa, vai cometer pecados horríveis, se assim for determinado para ele. Não seja bobo. Não pense que porque seu filho hoje ora para almoçar, ora para jantar, e vai correr, quero orar. Se ele não nasceu de novo, é filho de Adão, pecador, orando para comer. Filho de Adão, pecador, peca e vai para o inferno. Então não se engane, aquilo que eu faço, o estilo de vida que eu tenho, os valores da minha casa, onde você vê o justo Ló, mas você não vê Ló servindo a Deus. Enquanto isso você vê Abraão visitando os locais que ele construiu altares. Por que Ló não foi adorar nos carvalhais de Mamre com seu tio? Tio, vim aqui adorar. Vamos adorar junto? Vim adorar e voltar para Sodoma e Gomorra. A gente não percebe isso. O registro bíblico mostra que Abraão tinha relacionamento com Deus. Ló manteve o padrão de justiça tal que levou até a ser proeminente Sodoma e Gomorra. Só que aquela proeminência, e eu tenho que lembrar que muitas vezes, sob a autorização de Deus, o diabo dá todos os confortos do mundo para a pessoa. Lógico, sob a autorização de Deus. E a pessoa se perde. Aqui vai mais uma aplicação. O amor ao mundo, o amor à sociedade, o amor ao conforto, ele nos atrai para valer, nos afasta de Deus. Você tem deixado de congregar para trabalhar. Você tem deixado de ler a Bíblia para assistir série na Netflix e na Amazon. Você tem negligenciado a educação dos seus filhos e com quem ele anda por preguiça. Reunião da igreja aqui na segunda-feira para as crianças é 7 horas. 10 para 7 está aberto. Você deveria pegar seu filho e colocar 10 para 7 na sala da igreja. Por quê? Porque seu filho já vai conversando com a professora, que é talvez a maior referência sobre Deus que a criança tem depois da sua vida. Só que tem gente que está brincando, não está lá, está com a prioridade trocada. Pode escrever, você vai ter problema. E depois, meu irmão, não adianta jejuar. Você pode jejuar até virar um bacalhau seco. A colheita da sua semeadura, seja em relação aos filhos, seja em relação ao materialismo, seja em relação ao que for, ela vai vir. Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E a gente está brincando. Por exemplo, tem gente na igreja que está doente e perde culto. Eu pergunto, se o médico te dá um antibiótico, você deixa de tomar? Tem gente me reclamando da saúde, perde culto. Gente, você tinha que fazer o seguinte, pastor, 3 reuniões por semana está pouco. Vamos fazer o seguinte, vou descansar 3 dias e pregar 4? Será que não dá para o pastor me passar umas palavras aí que é o seguinte: na terça-feira eu quero ouvir o Paulo Júnior, na quinta-feira eu quero ouvir o Granconato, na sexta-feira eu quero ouvir o Augusto Nicodemos, no sábado eu estou na reunião dos jovens, no domingo de manhã eu estou com o pastor na igreja, domingo à noite eu ouço Hernandes Dias Lopes e segunda à noite o cursão. Só que tem gente que está brincando, eu não estou bem, você quer resolver como? Sem Deus. Meu filho não está bem, você quer resolver como? Sem Deus.
Não adianta vir pedir oração pela saúde, vir pedir oração pela vida financeira, vir pedir oração pela família, se Deus não é o primeiro na sua vida. Você já está contaminado, você já foi tirado da jogada. Ah, pastor, mas Deus é o primeiro na minha vida, então me prova com as suas atitudes. Porque para começo de conversa, não há o que fazer com você, se Deus realmente não for o primeiro. Deixa de ser infantil. Coloca a cabeça no lugar. Saúde física, família abençoada, vida financeira equilibrada, saúde espiritual, saúde psicológica. Tudo vem de Deus. E como vem de Deus? Deus sendo realmente o primeiro. E agora eu vou trazer aqueles irmãos que nos acompanham pela internet, vão nos perdoar, aqueles que são de outras igrejas, mas também serve para eles. Vou trazer para uma exortação pessoal. Eu tenho visto muita gente na nossa igreja brincar com as coisas de Deus. Eu oro pelas pessoas, estou disponível, mas eu não posso viver a vida cristã de ninguém. E você pode ter certeza, quando você vier pela primeira vez conversar comigo, a primeira coisa que eu vou perguntar para você, você não está acompanhando todos os cultos, por quê? Desculpe se falar, pai, olha, então, primeira coisa, para Deus começar a agir na sua vida, toda reunião você tem que estar presente. Segundo, você tem orado? Pastor, sabe como é que é? Hoje em dia, ó, você tem tempo para aquilo que é prioridade. Porque se o médico olhar para a sua cara e que Deus nos livre disso, falar, você precisa fazer uma quimioterapia que você está com câncer, você vai arrumar tempo para fazer. O problema é que a minha vida está indo para cucu e eu estou com câncer espiritual e não estou fazendo a quimioterapia. Só que o que o médico fala, eu faço tudo. O que a professora da escola fala, eu faço tudo. O que o meu patrão pede, eu faço tudo. E Deus não é o primeiro na minha vida. E é esse o problema que está acontecendo. É o caso de Ló. Esse quadro que você acabou de ver, gente, o mundo vai para cucu. E o mundo é Sodoma e Gomorra. Vai embora. Seu casamento vai embora se você não cuidar. Seus filhos vão para cucuia. Ló perdeu tudo, ficou pobre da noite para o dia. Lembra que Ló tinha a mesma quantidade de rebanho que Abraão? Num ponto tal que tiver que separar, ficou pobre da noite para o dia. Perdeu toda a sua fonte de renda. Pastor, eu preciso trabalhar para construir minha casa. Ló perdeu sua casa em uma noite. Pastor, o pastor tem que entender que eu tenho uma posição a defender. Ló era juiz e ancião de Sodoma. Perdeu. Só não perdeu a vida porque encontrou misericórdia da parte de Deus. É um exemplo para mim parar para pensar. Tem que ir lá em Sodoma e Gomorra. Aquilo Ló fazia, criava gado, o que ele tinha, era rico. E sua família, a mulher rebelde, desobedeceu a Deus. E as filhas, maluca, porque deitaram com o pai. O que aconteceu? Terminou pobre, bêbado, morando numa caverna e teve relação sexual com as suas duas filhas. E ainda gerou dois dos piores inimigos da vertente da sua família, que foi gerar Israel. É assim que você quer acabar? Ou você acha que a vida cristã é brincadeira? Sabe por que eu não paro de exortar? Porque é meu papel como pastor. Mas eu vou ser sincero para vocês. A coisa chegou num ponto que eu só faço isso porque eu tenho que fazer. Mas entenda, eu tenho orado. E entenda, com Deus não se brinca. Depois, a hora que vier ao refúgio, não vem reclamar. E vai ter que aguentar que nem homem, aguentar que nem mulher. E vai ter que aguentar a exortação. Falar, fulano, até aqui você semeou essa semente, você colheu. A partir de agora você vai ter que semear outra semente em Deus e vai colher. Você errou, então começa a agir que nem crente, que você vai colher o bem.
Mas pastor, não sei o que. É isso. Estou com você, vou orar junto, mas é meu papel como seu pastor mostrar que você errou. E vamos amadurecer, gente. Vamos crescer, vamos deixar de ser infantil. Está muita coisa acontecendo. Todo mundo, em geral, está tendo algum tipo de problema, inclusive eu. Vocês acham que a hora que meu olho vazou, a primeira coisa que eu perguntei não foi Deus? É uma disciplina. Eu provoquei isso, eu errei em algum ponto, é uma semeadura que eu fiz. Olhe em volta da sua vida. Estamos cheios de pessoas doentes. Estamos cheios de pessoas frias na fé. Gente que parece que não dá a mínima bola, parece que está fazendo um favor para mim por entrar num culto online, não está fazendo um favor para mim nada. Deus é que fez um favor para você, permitindo você estar aqui. Você está fazendo para você. E a vaca está indo para o brejo, está atolando as quatro patas, você está manso e suave, feliz da vida. Como é que vai ser? Vai esperar acontecer o quê? O que mais de ruim tem que acontecer até você tomar uma atitude? Que nós possamos realmente aprender com a história de Ló. Botar a mão na cabeça e ver o que nós temos plantado. E sinceramente se arrepender diante de Deus, mudar de vida. Clamar a graça de Deus. E essa graça capacitadora, a mão poderosa de Deus, em um palito coloca você no prumo. Basta ele virar os olhos que ele põe você no plumo. Mas deixa eu falar para você, nós temos a responsabilidade de obedecer o que a Bíblia fala e o que a Bíblia nos exorta. E ela manda que eu tenha essa atitude. Se a Bíblia manda eu ter essa atitude, é que é algo que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, além de eu ter a consequência, eu vou responder para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus nós oramos te agradecendo. Eu peço, Pai, que o Senhor venha trazendo transformação na nossa vida, que realmente nós possamos ser fortalecidos, que possamos, Senhor, de verdade ter o Senhor como primeiro, que nós possamos, Pai, estarmos diante de Ti com uma fé saudável, com atitudes corretas, cuidando de nossa vida, de nossa família, de nossos entes queridos, tendo o Senhor como foco. Senhor, tira de nós toda a mordidão, tira de nós toda a apatia, todo o mundanismo, que nós possamos crescer em graça, crescer em fé e crescer no conhecimento do Senhor. Amém.